E o tema da aula de hoje, então, vai ser a aquisição da linguagem oral. A questão que vai nortear todas as nossas discussões hoje é como a criança adquire a linguagem oral. Portanto, nós não estamos partindo do pressuposto, né, da linguagem como instrumento de comunicação, certo? Nós estamos, então, baseados numa visão interacionista. Como vocês todos podem observar, né, como nós podemos observar, as crianças, quando nascem, elas manifestam determinados sentimentos, necessidades, a partir de movimentos corporais, expressões faciais, fazem caretas, o corpo fica mais rígido, o corpinho da criança fica mais mole, ela emite, já nos primeiros meses, emite alguns sons. E nós podemos perceber que são nessas primeiras manifestações da criança que começa a se estabelecer o processo de aquisição da sua linguagem. Para então realizarmos uma análise do processo de aquisição da linguagem oral por parte da criança, vamos observar então algumas situações que mostram essas primeiras manifestações de linguagem por parte da criança. Veja, se essas manifestações, num primeiro momento, elas são difusas, ou seja, não existe exatamente uma intencionalidade por parte do bebê, com o passar do tempo, essas manifestações, elas começam a ter uma direção e uma diferenciação. Por quê? Porque, como nós vamos poder observar, a partir dessas manifestações, o adulto responsável pelos cuidados da criança, geralmente os pais ou alguém, né, da família, que se ocupe mais do bebê, ele começa a fazer interpretações para essas manifestações corporais, para essas expressões faciais e para o próprio choro do bebê. Começa a buscar atribuir sentidos a essas manifestações e, a partir desta relação, né, manifestação do bebê corporal, por exemplo, e a tentativa de uma interpretação dessa manifestação por parte do adulto, que a gente teria assim a gênese de um primeiro diálogo e, portanto, né, a condição para que a linguagem se desenvolva. Veja, nesse filme, o que acontece? Nós temos bebês, né, manifestando necessidades e sentimentos, e nós temos um adulto dando sentido, atribuindo sentido a essas manifestações. Ou seja, é o adulto que insere a criança nesse diálogo, né, nesses primeiros diálogos que o bebê começa a participar. Quer dizer, o papel do adulto é determinante no processo de constituição da linguagem, da aquisição da fala por parte da criança. Porque se o adulto não fizesse isso, essa criança não estaria começando a estabelecer o diálogo com o adulto. Então, nós discutíamos, né, que o processo de aquisição da linguagem oral se dá a partir das relações sociais, e a partir dessas relações sociais a linguagem vai se constituindo e o sujeito vai se constituindo a partir da própria constituição da linguagem. Quer dizer, esse filme deixa claro isso, né, que sem relação adulto-criança, a linguagem não se constitui, porque cabe ao adulto inserir a criança no mundo da linguagem e tendo um papel aí de estruturador e de atribuidor de sentidos às manifestações da criança. Bem, isso que nós estamos discutindo pode ficar mais claro, né, e nós vamos estar aprofundando a reflexão em torno desse aspecto a partir de algumas tiras que nós preparamos para vocês. Então, observem as tiras e nós voltamos então à nossa análise. Oh, meu amor, está com fome? Vem mamar, vem. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Essa dorzinha já vai passar. Veja, nessas tiras nós temos uma criança chorando e adultos, aí no caso a gente pode supor a mãe, né, dessa criança, estabelecendo diferentes interpretações a esse choro. Então, num primeiro momento, a mãe diz, o bebê está com fome. Depois, a ideia de que o bebê está com sono. Por último, a ideia de que aquele choro representa uma dorzinha na barriga.
Então, aqui nós estamos trazendo um exemplo para deixar mais claro o que eu acabei de colocar para vocês, né? A partir de uma manifestação, no caso do bebê, o choro, né? Uma manifestação que o bebê faz uso bastante dessa manifestação para poder dizer, né, entre aspas, diferentes coisas. Como que a partir então desta manifestação a mãe vai fazendo interpretações, tentando atribuir sentidos a essa manifestação e a partir do sentido que ela pressupõe, né, que essa manifestação tenha, além de produzir uma fala, então ela diz, o neném está com fome ou essa dorzinha de barriga vai passar, quer dizer, ela emite uma fala, ela também sai agindo, né? Então, se a mãe acha que o bebê estava com fome, ela diz, o bebê estava com fome, o bebezinho está com fome, e faz o quê? Vai providenciar algo para o bebê comer. Se ela acha que o bebê está com sono, ela vai dizer, o meu neném está com sono e vai tentar fazer o bebê nanar. Assim como se ela acha que o bebê tem dor, ela vai fazer uma massagem, ou ela vai dar um remédio, quer dizer, a cada manifestação do bebê, a mãe, ela faz uma tentativa de interpretação, ela pensa algo sobre, ela supõe algo, né, que está sendo dito nesse choro, fala sobre isso, ou seja, ela fala pela criança, o bebê está com fome, você está com dorzinha na barriga, a gente diz a criança é falada pela mãe, e na sequência a mãe passa a agir. Essa manifestação, além de provocar uma fala na mãe, ela também provoca na mãe uma ação buscando aí resolver, ajudar, satisfazer as necessidades do bebê. Bem, com isso, o que acontece? A criança começa, então, a participar de experiências nas quais a linguagem, ela vai organizar a relação e vai organizar a própria vida da criança, né? Porque ela vai percebendo o quê? Que conforme ela manifesta coisas, a mãe supõe coisas e começa a tomar providências. Ou seja, aquilo que a gente já dizia, a linguagem, ela constitui as relações a partir das quais se organiza o próprio cotidiano das pessoas, a rotina das pessoas. Então, aqui nós temos, né, nessas tiras e na análise em torno dessas tiras, a ideia, né, a explicitação do conceito da própria relação dialógica como uma relação fundante, né, determinante no processo de aquisição da oralidade por parte da criança. Bem, para aprofundarmos então a análise, né, desse conceito, vamos recorrer a uma linguista bastante famosa, conhecida como Scarpa, que discute exatamente a relação aí criança-adulto como determinante no processo de aquisição da linguagem. Desde o nascimento, o bebê é mergulhado num universo significativo por seus interlocutores básicos, que atribuem significado e intenção às suas emissões vocais, gestos e direção do olhar. Até mesmo os diferentes tipos de choro são interpretados, significados e classificados pelo adulto interlocutor. O bebê é, assim, visto como potencial parceiro comunicativo do adulto que empreende uma sintonia fina com as manifestações potencialmente comunicativas e significativas da criança, qualquer que seja seu conteúdo expressivo, gesto, voz, balbúcios, palavras ou frases. Há um ajuste mútuo nas conversações entre adulto e criança, de maneira que as vocalizações não caem num vácuo comunicativo. Veja, nas colocações da Scarpa, o que fica claro é que o jogo dialógico, ele é determinante, né, para que a criança adquira a fala. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o seguinte fato. Veja, nós estamos falando do início da aquisição da fala por parte do bebê. Agora, essa questão da interpretação que o adulto deve fazer à fala da criança, né, dos efeitos que a fala da criança provoca no adulto, como isso vai, como isso volta, né, constituindo exatamente o jogo dialógico, não está restrito apenas à situação aí da criança quando está iniciando o processo de aquisição da fala. Né? Nós estamos fazendo aí uma discussão, né, apresentando a reflexão em torno da aquisição,
tentando dar conta de pensar o início e depois ir acompanhando e discutindo um pouco o andamento desse processo. Agora, o jogo dialógico, né, que contempla, então, dois interlocutores, atribuindo sentidos ao que está sendo dito, né, e provocando efeitos, né, mutuamente a partir da linguagem, é um jogo dialógico que vai perpassar por todo o processo de aquisição da linguagem ao longo da vida das pessoas. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente deixar claro, né? Nós estamos falando do bebê, porque nós vamos aí na nossa aula de hoje tentar fazer uma discussão pegando a criança e acompanhando um pouco aí a própria questão da idade cronológica. Mas esse processo dialógico, ele é determinante não só no caso dos bebês. O que a Scarpa coloca, então, né, é como é fundamental que a linguagem, né, os enunciados, aqui no caso produzidos pelo bebê, mas como eu estou chamando a atenção, a gente também pode pensar em crianças de outras idades, né? Crianças de 3, 4, 7, 10 anos, né? Que os enunciados, as manifestações de linguagem produzidas pelas crianças, elas não caiam, né, como a Scarpa falou, num vácuo comunicativo. O que isso quer dizer, né? Que as falas, os enunciados, eles sejam sempre interpretados pelos adultos. Porque caso contrário, a linguagem ela não se constitui. Veja, o que a Scarpa coloca como muito importante é que mesmo no caso do bebê, onde a gente sabe que a criança ainda tem um potencial muito pequeno para poder desenvolver a sua linguagem, na verdade ela está iniciando esse processo, o adulto, aí no caso o pai ou a mãe, ele pressupõe ali um interlocutor, mesmo no caso de um bebê com muito poucas possibilidades de manifestação. Né? Como eu disse para vocês, a criança é falada pelo adulto. Ela dá um choro, a mãe já diz, você quer comer? Como se a criança tivesse dito, eu quero comer. Veja, a criança não disse, eu quero comer. A mãe pegou a mínima manifestação e já coloca a criança na posição de alguém que está dizendo algo para ela. Então, se a gente faz isso com o bebê, e faz espontaneamente a mãe, o pai, quem cuida faz, porque sabe, né, inconscientemente, que ali tem uma criança e que a linguagem ela só tem sentido na medida em que os significados, né, que a criança tem e que os pais têm vão ser trocados. Nós devemos pensar isso, aproveitar essa situação, né, a reflexão em torno dessa situação, para pensar a nossa prática pedagógica, e a nossa prática terapêutica. Ou seja, as falas das crianças só têm sentido caso elas sejam interpretadas pelos adultos, né? Então, como ressaltou a Scarpa, que elas possam ter significados, serem significadas pelos adultos, certo? Bem, então, para nós avançarmos um pouco no entendimento de como se dá esse jogo dialógico, nós vamos então aí recorrer aos conceitos formulados por Cláudia Lemos, né, uma linguista bastante importante, que produz, né, e é uma referência nacional e internacional, onde ela discute alguns processos que fazem parte desse jogo dialógico. Ou seja, o processo de especularidade, de reciprocidade e de complementariedade. Vamos começar então a discutir sobre o processo denominado aí pela Cláudia Lemos como processo de especularidade. Veja, a especularidade, ela envolve então uma iniciativa do adulto em espelhar fragmentos da fala da criança. Ou seja, o adulto, ele faz um recorte, né, da fala da criança e reproduz trechos da sua fala. Bem, um outro processo, né, denominado como de complementariedade. Ele envolveria acrescentaria um outro mecanismo. Então, além do espelhamento aí de um fragmento da fala, o adulto ou a criança acrescentaria um outro elemento. Então, a ideia seria que adulto ou criança, então, diante da fala do outro, pega essa fala, espelha a parte dessa fala e acrescenta um outro elemento. Bom, em relação ao processo, né, e o último processo dialógico, denominado como de reciprocidade,
nós temos então que além dos mecanismos de especularidade e de complementaridade, aconteceria também a troca de papéis entre adulto e criança no diálogo. No sentido da introdução de novos temas, no sentido do início da discussão, ou seja, além, né, de adulto e criança pegar fragmentos da fala do outro, espelhar ou acrescentar outros elementos, nós teríamos a ideia de que acontecem também aí processos de mudança de papéis na relação dialógica. Para entender melhor esses processos, vamos observar os seguintes exemplos. O que nós vamos apresentar aqui para vocês, então, é o fragmento de um diálogo entre a criança e a mãe. Então, nessa situação, é uma situação hipotética, lógico, mas ela vai servir para a gente poder discutir os processos de especularidade, complementaridade e reciprocidade. Então, no caso aqui, imaginemos uma situação onde a criança está sentada, supondo, numa cozinha, uma criança de meses, 8 meses, 9 meses, vamos supor, e ela começa a apontar um armário e emitir o som A. Então, a criança emitiria o som a mãe, essa emissão, né, da criança provoca na mãe uma reação e a mãe pergunta, é água que você quer? A criança responde, água. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Bem, a criança estava desejando algo e, para poder obter esse algo que desejava, emitiu um enunciado, ou seja, A. A mãe, percebendo que a criança desejava algo, buscou interpretar esse enunciado elaborado pela criança, perguntando, é água que você quer? E a criança, então, confirma, a partir de um enunciado dela, que a mãe fez uma interpretação adequada, na medida em que a criança diz água. Veja, então vamos ver como é que aqueles processos eles aparecem nesse trecho, né, no recorte desse diálogo aqui. Veja, a criança emite o enunciado A. A mãe pergunta, é água que você quer? Ou seja, a mãe aqui, ela espelha, porque ela pega esse A, que no caso, né, o enunciado aqui da criança só tem um A, mas ela pega esse A, e além de espelhar, perguntando, é água, né, na palavra água, ela complementa com toda a frase que ela elabora. Então, é água que você quer? E a criança faz o quê? Ela pega um fragmento do enunciado da mãe e, além de espelhá-lo, ela complementa esse fragmento e diz, água. Veja, aqui nós temos exemplificado exatamente os processos dialógicos de especularidade e complementariedade, né, que a Cláudia Lemos coloca como os processos que fazem parte da aquisição da linguagem por parte da criança. Vamos pensar o seguinte, se essa criança tivesse emitido esse enunciado A, e a mãe não tivesse escutado esse enunciado, como diz a Scarpa, né? Tivesse deixado esse enunciado num vácuo significativo, ou seja, ela não falou nada que, em princípio, esteja explícito o sentido, então não vamos nem dar atenção, né? O que teria acontecido? Esse diálogo não teria acontecido. Se a mãe não fizesse, né, um papel aí de atribuidora de sentido a esse enunciado, esse diálogo não teria acontecido, porque simplesmente no enunciado A, emitido pela criança, a gente não teria garantia de entendimento do que ela queria dizer. Foi dentro de um contexto, né, e foi a partir de uma posição que o adulto assume, de alguém que vai atribuir sentido e vai buscar estruturar o diálogo com a criança, que esse diálogo foi viável, e veja como desse enunciado aqui, a partir da postura do adulto, a criança já avançou. Porque se num primeiro momento ela disse a partir da interpretação da mãe e da complementariedade da mãe, a criança já passou a produzir um enunciado mais elaborado. Porque veja, se ela estivesse apontando, já desde o começo, para o armário dizendo aua, talvez a gente já tivesse mais certeza que o que ela queria exatamente era água. Né? Então, aqui é interessante a gente perceber como que o papel do adulto é determinante para que a criança avance nas suas produções, podendo, de uma produção bastante simples e, como a gente disse, até difusa, sem clareza do sentido,
ela, num único diálogo, já ser capaz de produzir algo mais elaborado e que direcione com mais clareza aquilo que ela deseja. Vamos observar, então, um outro exemplo, onde, novamente, a gente vai poder discutir os processos dialógicos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma criança que faz e a mãe percebe que a criança está incomodada, por exemplo, fazendo uma careta e produzindo essa fala, i. A mãe pergunta para a criança, você quer fazer xixi? A criança diz, xixi. Veja, aqui de novo fica bastante claro o processo de especularidade e de complementariedade. A mãe pega esse i e supõe, interpreta que é xixi, que esse i é um fragmento da palavra xixi. E pergunta, você quer fazer xixi? E a criança diz, xixi. Novamente, a mesma situação, né, que aconteceu e que a gente pode analisar num exemplo anterior. Ou seja, o papel do adulto como determinante para as mudanças, né, linguísticas da criança e, portanto, para que ela avance no seu processo de aquisição, podendo cada vez mais ter produções mais elaboradas e de acesso mais fácil para os seus interlocutores. Ou seja, quando uma criança diz numa conversa com a mãe i, e a mãe pergunta é xixi, tudo bem, dentro desse contexto e da interpretação da mãe, o sentido fica garantido. Agora, nem em toda situação que essa criança emitir, por exemplo, i, o adulto vai estar disposto e vai ter condições de fazer essa interpretação. Agora, uma vez dizendo xixi, se a criança diz xixi para qualquer pessoa, provavelmente a pessoa vai perguntar para ela, o que você quer fazer xixi? Né? Então, veja como que o adulto é fundamental, a postura dele é fundamental para que a criança possa se sentir motivada e buscar um enunciado mais preciso. E essa motivação, de novo eu vou retomar, ela é decorrente de um único ponto. De que ponto? De que aspecto? Do aspecto do fato da mãe entender que este i, embora ainda longe do padrão, né, ele tem um sentido e a mãe vai buscar esse sentido qual é. Nós estamos dando exemplo onde as interpretações, vamos dizer, elas foram acertadas. Mas isso não importa, mesmo que a mãe perguntasse xixi, a criança falasse não e começasse a dar outras dicas, talvez a mãe conseguisse chegar ao ponto, né, àquilo que a criança estava pretendendo dizer. Portanto, o que motiva a criança a buscar formas mais elaboradas de fala é exatamente o reconhecimento por parte do adulto de que o enunciado, mesmo sem corresponder a uma palavra, ele tem sentido e cabe ao adulto buscar o sentido desse enunciado. Vamos ao nosso último exemplo. Aqui a gente teria uma outra situação onde a criança diz, laxa. Vamos pensar de novo, na mesa tem várias coisas, a hora de fazer um lanche, e a criança diz, laxa. A mãe pergunta, que a bolacha, né? A criança diz, bolacha de latte. E a mãe diz, cadê a bolacha de chocolate? Veja, aqui nós temos um mecanismo também da reciprocidade que não tinha aparecido nos outros diálogos, né? Nós temos o mecanismo da especularidade, por exemplo, a criança diz laxa e a mãe diz que a bolacha, o que a mãe fez? Ela reproduziu esse fragmento e acrescentou outros. A criança faz a mesma coisa. Ela pega, se aquela tinha dito laxa, aqui ela já vai dizer o laxa. Veja, a criança aqui acrescenta um outro elemento. Ela diz delate, inverte o papel. Quer dizer, se antes a mãe que ia fazendo esse papel de introduzir e de atribuir sentido, aqui a gente tem a criança assumindo um outro papel como alguém que está colocando um outro enunciado. Ela diz delate e a mãe pergunta, cadê a bolacha de chocolate? Veja, a criança aqui demonstra uma possibilidade ainda, vamos dizer assim, tímida, né? Mas ela já começa a assumir também um papel, não só de alguém que tem que ser interpretada pelo adulto, como alguém que também já começa a fornecer novos elementos e assumir também uma posição de quem vai estruturar o diálogo. Porque esse enunciado, delate, ele, na verdade, dirige a fala da mãe
de uma forma muito mais incisiva do que os outros. Bem, na verdade, eu acho que não nos interessa, né, e isso não é necessário que a gente tenha o domínio e busque o tempo inteiro procurar esses processos, né, de especularidade, complementaridade, reciprocidade nos diálogos. Veja, nós não apresentamos isso aqui com essa finalidade. O nosso objetivo foi mostrar como esses processos dialógicos, eles fazem parte do processo de aquisição da fala. O que é importante para nós, né, educadores e terapeutas? É importante que nós tenhamos bastante claro que o papel do adulto é de interpretar e de estruturar o diálogo por parte da criança que se encontra em processo de aquisição. Esses exemplos mostram exatamente isso, como o adulto ocupando esse papel faz com que a criança avance nas suas produções e nos seus enunciados. Bem, então, conforme esse processo vai acontecendo, o que nós podemos observar é que a criança vai adquirindo uma maior autonomia no seu discurso. Então, se num primeiro momento a criança depende basicamente totalmente do adulto para atribuir sentido e estruturar o seu diálogo, conforme ela vai crescendo e vai avançando no seu processo de aquisição, ela vai podendo produzir enunciados onde os sentidos ficam mais claros e tendo uma linguagem mais bem estruturada. Vamos observar como que isso acontece a partir de uma tira que nós organizamos para vocês. Chorar não adianta. Eu preciso saber o que você quer. Assim eu não entendo o que você está dizendo. Veja, a partir dessa tira, o que nós podemos analisar? Bem, a tira está ilustrando uma criança, né, numa faixa etária de aproximadamente 2 anos, uma criança chorando, aonde a mãe, né, demonstra que o choro não é suficiente para ela saber, né, o que a criança quer e poder fazer alguma coisa. Vamos observar que processo interessante acontece, né? Na primeira parte da nossa aula, nós mostramos uma situação exatamente contrária, né? Onde, a partir do choro de bebês, de crianças menores, a mãe, né, ou os adultos, eles já se colocam em movimento buscando interpretações. Então, a criança chorou, a mãe perguntou, você está com fome, você está com dor de barriga, está com sono, e começa a tomar iniciativas buscando saciar, né, uma dessas necessidades aí da criança. Conforme a criança vai crescendo e a mãe vai percebendo, né, a partir da forma como ela vai se colocando no diálogo, que essa criança já tem condições de produzir enunciados aonde os sentidos estejam mais explícitos, o choro não basta para o adulto. Então, ao invés da mãe sair buscando interpretações, ela faz o contrário. Ela diz para a criança, olha, assim, não dá para saber o que você quer. Você precisa dizer o que você quer. Você precisa deixar mais claro o que você quer. Que mudança aconteceu aí? A mudança que acontece é em relação ao papel que adulto e criança vão progressivamente assumindo na relação dialógica. Como eu falei para vocês, então, num primeiro momento, a relação de dependência muito grande da criança por parte do adulto para a interpretação e estruturação das suas falas. Com o passar do tempo, por volta dos 2, 3 anos, se espera que a criança adquira uma independência por parte do adulto e possa já produzir falas onde os sentidos estejam mais claros e estruturado de uma forma que o adulto tenha acesso e possa entender o que a criança está dizendo. Essa mudança de papéis é fundamental para que a criança avance no seu processo de aquisição e adquira uma autonomia na sua fala. Bem, vejamos então o papel do educador nesse processo. É fundamental que o educador compreenda que a criança deve compartilhar da experiência de narrar histórias conjuntamente com adultos. É fundamental que o adulto, nas suas diferentes formas de contar, deve levar a criança a assumir diferentes papéis e modos de participação. E por último, é fundamental que o educador entenda que a criança e o adulto, nesse jogo de contar histórias, eles devem alternar papéis e turnos conversacionais. O que nós estamos colocando, então, é que cabe ao educador, né, para contribuir no processo de aquisição da oralidade por parte da criança, que ele propicie experiências significativas de narrar histórias, onde o adulto e a criança alternem papéis